Olá, nós estamos aqui novamente no canal Inteligência Jurídica. É isso. Eu, Thaís Jurema e a professora. Roberta de Oliveira. Muito bem. Falando sobre comunicação, então nós estamos falando essa semana de comunicação, um assunto extremamente importante para quem quer se desenvolver na carreira jurídica. E eu vou começar falando de um problema que eu tinha quando era pequena, viu, Roberta? Tenho certeza que a Roberta não sabia. Quando eu era pequena, eu tinha a língua presa, né? Eu tinha a língua presa e eu trocava o P pelo B. Então, se até hoje se eu não tomar cuidado na hora que eu tô lá digitando, então a tiazinha aqui fez curso de datilografia. Depois eu mostro para vocês. Enquanto a Roberta estiver falando, eu vou procurar meu diploma de datilografia para mostrar para vocês. E eu tive que fazer tratamento com relação a isso para poder soltar a língua. Então, fica aqui uma dica, se você às vezes tem alguma dificuldade, essa dificuldade de estar se expressando, ela pode ser realmente uma dificuldade genética, algo que você tem que cuidar com relação à sua saúde, tem aí os profissionais para isso. Então, procura analisar, porque às vezes não é só uma timidez ou uma questão de se portar, de você estar ambientalizado, é mais do que isso. E eu falo porque aconteceu comigo. Mas mudando um pouquinho de assunto, hoje nosso tema é a comunicação escrita. E eu comecei até falando dessa coisa de trocar o P pelo B, exatamente porque isso foi notado pelos professores, eu muito pequena, nessa questão de escrever, né? Um outro ponto importante que eu não sei como a Rô teve várias situações com relação à busca pelo direito, mas eu fui para o direito em virtude da escrita. Então, eu comecei a participar de concursos de poesia, e depois fui fazer teatro, enfim. Isso, para mim, foi muito legal, de você escrever bem. Já ganhei alguns outros concursos, dentro da própria OAB também, é, com aquela coisa de inspiração, né? Aquela coisa amorosa. Mas eu gosto bastante de poesia, gosto de ler poesia, inclusive. Mas essa questão de escrever é algo muito importante. Mais importante do que a gente possa imaginar, porque a gente está acostumado a escrever como a gente fala. Ou agora, com essa questão das redes sociais, a gente acabar reduzindo palavras, né? Pensou você tá lá fazendo uma petição ou um contrato, sei lá, de vez você colocava você coloca VC, né? Então tem algumas coisinhas aí que a gente tem que tomar cuidado. Enquanto a Rô vai falando, eu vou procurar o meu diploma de datilografia. Ela quer achar o diploma de datilografia, então tudo bem. Com relação à comunicação escrita, o que é muito importante de ser dito, né? A gente fala bastante de experiência pessoal, né? A minha experiência pessoal na faculdade é que eu não conseguia me expressar muito bem em prova. Então eu estudava pra caramba pra prova, porque eu nunca gostei de estudar. Eu entrei na faculdade de Direito sem gostar de estudar. Minha vida acadêmica inteirinha eu não gostava de estudar. A Thaís vem falar porque eu gostava de estudar, e poesia, e não sei o quê. Eu nunca gostei de estudar. Eu lia romance, eu lia aquelas histórias que todo mundo lia. Mas assim, gostar de estudar, assim, não, eu não gostava muito de estudar, não. Então eu tinha muita dificuldade para escrever, de me expressar. Eu achava que, nossa, estudei minha prova, tirei 10 na prova. Aí chegava a prova, eu tinha 3, 4. Introdução ao estudo do direito, eu dou aula de introdução ao estudo do direito. Eu tinha aquelas provas, né, de 3, 4. E depois, quando eu fui trabalhar na FMU, eu tive o prazer de ter os meus professores como meus colegas de trabalho, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção com relação à escrita, e é por meio da leitura. E foi por meio da leitura que eu consegui aprimorar a minha escrita. Eu tive que aprender a escrever aí por meio da minha profissão,
por meio de me aprimorar por meio da profissão. Foi necessário e foi aos poucos. E eu fui vendo o meu progresso aos poucos. Lá no 10º semestre, que as minhas notas foram começando a melhorar. Tá? Eu já tinha um problema Elas muito não sério. Se eu eram tirasse, perfeitas, não. eu fui tirar uma nota baixa, foi a única da minha vida. No 3º ano da faculdade, e eu vou ser bem sincera, eu chorei dia e noite por causa dessa nota. Eu tinha Eu terceiro sempre semestre foi a cinco aluna também, Ó, só imagina. para falar coisa de velhinha, diploma de datilografia. E aqui alguns dos concursos, não sei se dá para ver, concurso de poesia da UAB, que eu fui uma das ganhadoras do concurso de poesia da UAB. É até interessante, então, voltando, Isso né? é protagonista e antagonista, tá? É, Porque até, ela estudava e eu não é até estudava, interessante né? que, na verdade, assim, Isso, né? embora você possa lá atrás ter um comportamento diferente, quando a gente se apaixona, e provavelmente foi isso que aconteceu com a Roberta, quando a gente se apaixona por aquilo que a gente faz, você acaba fazendo sem perceber, e é dessa paixão, até com relação à escrita, que eu vou falar para vocês hoje. Então, quando você se envolve com aquilo que você está falando, fica muito mais fácil você escrever. No entanto, algumas coisas são muito importantes. Então, tome cuidado com pontuação, por exemplo. Por quê? Quando você pontua corretamente, a compreensão do texto que você está escrevendo é muito melhor. Cuidado com a forma da sua escrita. Então, tem coisas que a gente acaba tendo alguns costumes, né? Então, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente fala meu. Eu falo meu mesmo, né? Eu vejo, por exemplo, os meus filhos, que são adolescentes, eles falam tipo assim, o tipo assim, eu quero matar eles, né? Matá-los, na verdade, olha eu falando errado aqui. Matá-los. É tudo tipo assim, tipo assim, tipo assim. Essa coisa de a gente escrever como nós falamos acaba sendo um reflexo de um problema muito sério. Pensou você estar escrevendo uma petição e essa eu costumo falar tipo assim, e ficar no tipo assim, e aí é assim e tal, né? Então tome muito cuidado com como você fala, porque geralmente você vai reproduzir a sua fala na sua escrita. Hoje, é até muito interessante, tem uma pessoa que é membro da comissão que eu tenho a honra de presidir, que é o JB, e ele, numa das palestras que ele proferiu, ele falou que uma pessoa extremamente experiente, que tem, não sei nem quantos anos de carreira ele tem, eu sei que a OAB dele é menos de 40 mil. Então, hoje a gente está chegando nos 500 mil, então só para a gente ter uma ideia mais ou menos da diferença, né? Então, uma pessoa extremamente experiente, em que antigamente a gente tinha o costume de peticionar muitas laudas. Até isso mudou. Então, a gente está falando de uma comunicação eficaz. Só que para você ter essa comunicação eficaz, concisa, você tem que prestar atenção naquilo que você escreve, na forma como você escreve, na forma como você pontua as frases. Muitas vezes a gente pode ter alguns déficits que a gente carrega aí na nossa formação, desde o ensino fundamental, e vai arrastando. E nós, como professores, como professoras, a gente acaba verificando isso na análise da prova, em especial nas questões dissertativas, que às vezes você fala, poxa, a pessoa, eu acredito que a pessoa saiba, mas ela não está conseguindo se expressar. Os pensamentos incompletos, né? Está conciso, mas o pensamento é necessário escrever de maneira concisa, mas o pensamento incompleto é um grande problema. Dessa forma, assim, é um grande desafio. Eu acredito que esse é o grande desafio, escrever de maneira concisa sem deixar o pensamento incompleto. Então, sabe como é que você vai melhorar isso? Fácil, gente, facinho, lendo. Lendo muito. Então, e assim, do mesmo jeito que a Roberta falou que ela não gostava
ela não gostava de estudar, mas ela gostava de ler. Não vou falar nada aqui pra vocês do que ela efetivamente gostava de ler, porque pode ser indiscreto. Brincadeira à parte, Meu livro preferido é O Mundo de Sofia, tá? Dá Mundo de licença? Sofia, né? Então, o que. Nada contra o Mundo de Sofia, porque eu também nunca li o Mundo de Sofia. Mas é interessante você começar a ler, nem se for gibi, aquilo que você gosta, aquilo que te encanta. Na hora que você menos perceber, você vai ver que você já está lendo livros, aquelas bíblias. Diga-se de passagem, ler a Bíblia é uma coisa dificílima, tem palavras dificílimas, mas que vale a pena, com o intuito de que você aumente o seu vocabulário e analise a forma de se expressar. Então, nossa dica de hoje aí, leia bastante, se aprimore, né? Mas leia, comece lendo aquilo que você gosta, você vai ver que vai ficar show de bola. E preste muita atenção na sua evolução. Seja gentil consigo mesmo. Valeu, gente. Beijinho. Até a próxima.